A aprendizagem meta 3, como eu falei já anteriormente, a gente só pode dar esse resultado a cada 2 anos. Fizemos isso no ano passado, referente a 2007, lembrando sempre, a prova é aplicada no ano ímpar e a divulgação no ano par. Então foi este ano aplicado, Prova Brasil, e só no próximo ano é que a gente tem condições de divulgar a meta 3. Mas para não deixar em branco essa meta nesse momento, há um tema muito importante que é o regime de colaboração, que faz parte de um tripé importante para o Sistema Nacional de Educação. Hoje o movimento entende que os planos de educação, tanto na esfera municipal como estadual, é um vértice importante. O outro vértice é uma lei de responsabilidade educacional, para resolver assim, quem presta contas do quê, né? E o terceiro vértice desse triângulo é o regime de colaboração, cujo artigo foi feito e está no nosso relatório pela professora Dorinha, que há pouco tempo era a presidente do CONSED e secretária de Tocantins. A meta 4, essa sim a gente vai apresentar os resultados e a gente, como vocês sabem, a gente divide nas 2 etapas da educação básica. Primeiro no ensino fundamental, vendo quantos até os 16 anos concluem o ensino fundamental. E o que nós podemos destacar, e foi preocupante, porque o ano passado, salvo melhor juízo, nós não tivemos ninguém em vermelho. E aí, curiosamente, a gente observa aqui 2 estados, Pernambuco e Santa Catarina. O que é que chama a atenção ao não cumprimento da meta? São 2 estados cujas distâncias de conclusão são muito grandes. Santa Catarina é uma das mais elevadas, é aquilo que eu chamei a atenção. À medida que você vai caminhando na direção dos 95%, que é a nossa previsão para 2022, é a nossa meta para 2022, à medida que a gente vai chegando nesse patamar, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, porque a gente começa a entrar naquela faixa da população, das crianças, dos adolescentes, que estão lá na zona rural, famílias de baixa renda, pais de baixa escolaridade, então que precisam, portanto, ter uma atenção muito especial para que essa meta seja efetivamente alcançada. E a gente começa a observar exatamente isso lá em Santa Catarina. A meta para o Estado deveria ser de 79,7%. E, na verdade, ficou muito abaixo, com 75%, porque quase 5 pontos percentuais é um percentual elevado em termos de queda de conclusão. E no caso de Pernambuco, o que é preocupante, porque houve um retrocesso em relação ao próprio ano anterior, portanto, a 2007. E uma queda de 42,5%, que é o que nós deveríamos alcançar, e nós chegamos a 36,9% apenas. Então isso é muito preocupante e isso, na verdade, é um grave problema lá. E aí, Marisa, eu não vou defender, ao contrário de você, que eu fui secretário até 2006, a gente tinha melhorado, mas é um grave problema lá no Estado, que já foi da minha época, parece que continua por esses resultados, que é o problema na 8ª série. Se o Estado não tiver uma atenção no que está acontecendo na 8ª série, eu acho que a gente vai continuar a ter problemas muito sérios. A gente melhorou muito na base, melhoramos no topo. Mas no miolo ali do ensino fundamental 2, o Estado tem problemas sérios. E parece que a gente não conseguiu ainda avançar nessa direção. Acima da meta, a gente deve citar os estados do Acre, Paraíba e Mato Grosso. E aí vocês podem notar a não equidade que a gente tem no Brasil, né? Vocês vejam, por exemplo, a Paraíba alcançou, a meta prevista era de 35,1. É metade do que Santa Catarina não alcançou. E o importante registrar é que em 2022 as metas foram calculadas de tal maneira que todos deverão chegar àquele mesmo resultado. Então vai ter alguns estados que vão avançar menos, digamos, o esforço é menor, porque já estão mais adiantados, e outros vão ter que correr mais, porque estão muito abaixo. Então, no caso aqui, por exemplo, da Paraíba, é um exemplo. Veja, Mato Grosso fez um esforço notável, foram 10 pontos percentuais. Eu acho que isso precisa ser registrado. Eu acho que foi um dos maiores incrementos que a gente teve, e o próprio Acre, de 50,4, que é o que deveria ter alcançado, passou para 63,7. Foram quase 13 pontos percentuais. Então, foram avanços expressivos do ponto de vista da conclusão do ensino fundamental aos 16 anos. O que a gente pode dar como destaques em relação à meta 4 na etapa do ensino fundamental da educação básica. As maiores taxas de conclusão, elas são exatamente localizadas no estado de São Paulo, 83,3%,
Santa Catarina, 75%, mas não alcançou a meta, como a gente mostrou, e Mato Grosso, 71,7%, que foi um grande destaque, porque não só está elevada, mas aumentou muito a sua taxa de conclusão. E as menores taxas, Pernambuco, Alagoas e Bahia, exatamente lá na região Nordeste, né, onde a gente precisa de alguma maneira fazer um acompanhamento maior sobre como é que nós podemos de alguma maneira avançar nessa direção. Há um outro ponto que não cabe aqui levar, mas eu acho que precisa ser chamado a atenção, em relação ao fluxo, porque na questão do fluxo, se você não reprova, você também aumenta a taxa de conclusão. O que a gente precisa ver é se esse fluxo, essa aprovação, rebateu na aprendizagem. Não sei se vocês se recordam, nas eleições municipais do ano passado, talvez o tema da educação, o eixo da educação, que mais foi discutido na imprensa, nos debates políticos, era a aprovação automática versus a aprendizagem. Então, acho que a gente tem que garantir que a criança passe pela escola, mas aprenda. Porque passar sem aprender, eu acho também não é nenhum benemérito para o Estado. No que se refere ao ensino médio, a conclusão do ensino médio, ele coloca aos 19 anos, com uma distorção, portanto, de 2 anos em relação à idade correta, que deveria ser 17 anos, né? E acima da meta, nós podemos ver aqui 5 estados, o Pará, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rondônia. São esses em verde aqui. No ensino médio, não se vê nenhum estado em vermelho. Aí, bom, então tem o que comemorar. Entretanto, os valores, como vocês podem ver, são valores muito baixos percentuais. Ora, a gente tem como previsão para 2022 90%. Então, é algo que não dá para comemorar. Quer dizer, a gente fica até preocupado porque a maioria está em vermelho, em amarelo, mesmo no patamar relativamente baixo, como a gente está aqui mostrando, por exemplo, mesmo os que mais avançaram, a gente sabe que o patamar ainda é relativamente baixo. E como destaques, portanto, do ensino médio, a gente pode ter as maiores taxas de conclusão, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e as menores, Alagoas, Bahia e Paraíba. Quer dizer, claramente a gente observa que naquele eixo da região Nordeste, a gente precisa realmente ter uma atenção grande. Alagoas, particularmente, eu quando era do CONSEB, a gente teve, eu acho que foram 5 secretários em 4 anos. Agora já são 3 secretários em 3 anos. Quer dizer, é muito difícil ter uma política de médio e longo prazo, como a educação requer, se você não tiver uma estratégia de médio e longo prazo sendo bem executada. Também não adianta ter de médio e longo prazo se não for bem executada. Eu sempre cito muito, são 2 estados que não estão no eixo da região sudeste, por exemplo, é o caso do Acre e Tocantins. São 2 estados que tiveram uma estratégia de 10 anos, muito bem trabalhados, do ponto de vista da gestão, do ponto de financiamento, e os resultados estão aí aparecendo. Não, a educação requer uma política de médio e longo prazo, de uma boa gestão com um bom acompanhamento. E a gente vê claramente nesses estados com um rodízio enorme, como é o caso de Alagoas, tem um impacto realmente muito grande e os resultados são muito ruins. Você veja, com uma taxa de conclusão de 18,1%, com 19 anos, significa que a distorção em idade séria deve ser elevadíssima no Estado, significa que possivelmente a evasão deva ser também muito grande, e é uma situação realmente muito complexa a do Estado de Alagoas.